Sejam bem-vindos e bem-vindas, alunos do CPEM, a mais essa aula do seu curso. A gente agora vai ver audiência de custódia. Tema complicadíssimo e ao mesmo tempo muito simples. Complicado porque acaba que existe uma desinformação gigantesca. E as pessoas acreditam que, na verdade, é uma audiência para defender bandido, não sei o quê. A gente está diante, pessoal, de um instrumento processual. Nesse tipo de audiência, para além de garantir os direitos da pessoa que, sim, foi presa de uma forma errada, mediante tortura, de uma forma completamente ilegal, eu estou fazendo uma economia no processo. Por quê? A audiência de custódia, bem no iniciozinho, logo depois que há o flagrante, num prazo bem exíguo, que é de 24 horas, já rola essa audiência. A gente, a partir do momento que a gente já vê que a prisão foi feita de um jeito errado, eu poupo um processo inteiro que depois vai morrer porque houve uma irregularidade na prisão. Se a prova, e acaba sendo uma prova, né? Aquele depoimento que a pessoa dá sob coação lá na delegacia, se a prisão foi completamente ilegal, se não tinha nada a ver, e eu passei anos, meses, enfim, um mó tempão com o processo rolando, a partir do momento que já na audiência de custódia eu vejo que tem um defeito que vai dar ruim, se corrige aquela situação ali. Se for o caso de morrer, a ação penal morre, se a ação penal nem começa. Se for o caso da gente liberar a pessoa e ela responder em liberdade, também. Enfim, a audiência de custódia é uma grande economia do ponto de vista de direitos e do ponto de vista de instrução processual. Entendido? Agora eu queria que a gente visse o seguinte, pessoal. Deixa eu só aqui aumentar, né, que vocês estão vendo o programa de edição. Vê só, antigamente a audiência de custódia nem tinha. O APF normalmente era escrito em um documento avaliado pelo juiz e com base nesse documento o juiz decidia, naquele momento ali, se ia relaxar o flagrante ou se ia conceder a liberdade provisória. Entretanto, alguns instrumentos internacionais previam categoricamente que era necessário levar a pessoa do juiz, a pessoa que foi presa. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, editou então a regulamentação que determinava que todos os juízes deveriam realizar a audiência de custódia, sob pena de nulidade em flagrante. Gente, tinham alguns documentos internacionais que eles já previam dizendo o seguinte: olha, foi preso, preciso que vá direto para o juiz. E o juiz, pessoalmente, vai ver se a prisão foi legal ou ilegal, se vai relaxar ou se vai manter a prisão. Ponto. A gente não fazia isso. O documento do flagrante ia direto para o juiz, era rápido, o juiz olhava muito rapidamente, mas o juiz não tinha aquele cara a cara com o acusado. E existem coisas, minha gente, que a gente sabe que só vai se resolver o imputado falando pessoalmente ao juiz. Como é que o juiz vai saber que a pessoa foi torturada? Se quem torturou foi a polícia mesmo que vai dizer: eita, juiz, esse flagrante aí eu torturei o cara, viu? Mas foi de boa. Não rola, né? Então, o que é que aconteceu? O CNJ fez essa recomendação. Depois que ele fez essa recomendação, os juízes já estavam para começar a seguir, enfim. Mas o STF pegou e disse: tudo certo, minha gente, com essa recomendação do CNJ, cumpram. Até aí, beleza. Até que chegou o finalzinho de 2019. E com o pacote anticrime, a audiência de custódia passou a ser lei, prevista no Código de Processo Penal. Um procedimento que a gente tem que cumprir no início de todo o processo iniciado com prisão em flagrante ou prisão normal. Tá certo? Vamos lá. A audiência de custódia, pessoal, está prevista no artigo 310. E ele diz o seguinte, veja bem. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado que ele constituiu, ou se ele não tem advogado constituído, de um membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentalmente, a gente ainda vai ver o restinho desse artigo. Mas eu queria que vocês entendessem que existe uma pequena contradição aqui no 310. Pois, vejam só, o 310 ele diz assim para a gente. Aqui no 310, que a gente está falando da audiência de custódia, ele diz assim, ele diz a você 24 horas após o flagrante. Acontece que a gente já viu que quando tem um flagrante, de imediato é comunicado ao juiz. Agora, para além desse imediato, o APF, o auto de prisão em flagrante, só chega no juiz em 24 horas.
Se o APF só chega em 24 horas, a audiência de flagrante vai rolar com mais 24 horas depois desse APF. Na certa, a gente tem, na verdade, vamos aqui, na realidade, a gente está falando de um prazo que soma 48 horas, certo? Mas eu estou falando isso aqui para você não se confundir. Na hora da prova, coloque do jeitinho que está na lei. E é como? 24 horas, tá certo? Veja só, vamos dar um exemplo disso que eu coloquei aqui no quadro. Maria foi presa no dia 23/11. E 24 horas depois, o delegado deve encaminhar o APF para o juiz. Por isso, minha gente, que essa audiência de 24 horas, essa audiência de custódia não vai se realizar aqui. Na verdade, ela vai se realizar, ó, em 24 horas contadas desse dia seguinte, do dia 24. Coloquei para vocês aqui de um jeito que seria bem legal se você anotasse no seu caderno. Vamos lá. O artigo 310 deve ser entendido, então, como 24 mais 24. Entendido? Vê só, pessoal. Vamos dar agora a vocês as hipóteses em que vai rolar a audiência de custódia. Mas antes, deixa eu dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. E com isso a gente vai usar esse exemplo até o finalzinho dessa aula. Uma vez, a professora de vocês, antes de... Eu ainda não tinha passado para a delegada, fiz uma audiência criminal de um rapaz que ele tinha... Eu sou advogada criminal de formação. Ele tinha praticado 4 roubos com arma de fogo numa estradinha e tinham sido como material. Os carros iam passando, ele ia roubando o pessoal como armada. Ele levou 4 tiros, todos nas costas, e sobreviveu. Ficou bonzinho. Levou 4 tiros, um dos roubos deu errado. Ele levou 4 tiros, daí tudo bem. Chegou aí pro hospital, mas como ele tava bem, tava andando, eu nunca vi um negócio, o cara levar 4 tiros nas costas e ficar de boa. No outro dia, 24 horas depois da lavratura do flagrante, teve a audiência de custódia dele. Outro dia de manhã, não deu nem 24 horas, um pouquinho antes já. Outro dia de manhã, estava ele lá para ter audiência. Acontece que ele estava, os tiros tinham sido tudo nas costas. Agora, a cara dele estava acabada de pancada. E na blusa dele, um monte de sangue aqui, ó, bem nessa parte aqui da frente. É muito jovenzinho, início da advocacia, bem milituda, bem brabinha. Chegou lá, eu não tinha combinado com ele que eu ia alegar isso. Eu só disse assim, porra, vou fazer essa audiência aí nas carreiras, mas tudo bem. Quando chegou na hora da audiência, o juiz precisa verificar, e a gente vai ver que se teve algo de errado, se teve alguma violência, enfim. E ele perguntou assim, e ele disse, não, doutor, teve não, tal. Aí eu disse, doutor, excelência, com licença. Eu até falei com licença, eu nem falei pela ordem, excelência. Eu falei, com licença. Agora a gente tem que notar que esse rapaz foi torturado mesmo assim. Esse rapaz foi torturado, porque veja só, como é que ele leva 4 tiros nas costas e a cara dele tá toda machucada na frente? Como é que os tiros foram nas costas e a parte da frente da blusa dele tá embebecida de sangue? Enfim, galera, esse cara foi solto por conta dessa alegação. Ele chegou e ficou assim. Eu acho que ele ficou com muito medo, mas acabou que deu certo. E diante dessa situação, ele foi liberado. Ele respondeu o resto do processo, e foi por pouco tempo, porque depois ele foi preso por tráfico. Mas assim, ele ia responder, ele foi liberado depois dessa audiência. Veja bem, que situação da porra. Ele tinha sido torturado. Professora, mas ele roubou, ele merecia ser condenado por roubo. Ele não merecia ter apanhado naquela situação ali. Enfim, é para isso que existe a audiência de custódia, minha gente. Para que a gente consiga manter o processo dentro das 4 linhas ali do Código de Processo Penal. Mas vamos lá. A gente já leu 310 e na audiência, pessoal, de custódia, o juiz o que é que o juiz deve fazer? Com fundamento, é claro. Relaxar a prisão ilegal. E, gente, relaxamento necessariamente é de prisão ilegal. Não se relaxa uma prisão que está tudo ok com ela. Se foi tudo dentro da lei, não se relaxa. Na casa do meu cliente, que ele tinha sido torturado, que ele tinha apanhado de um jeito lá meio estranho, a prisão era ilegal. O juiz precisava relaxar a prisão. Outra, se de fato estava tudo legal com a prisão,
seja ela em flagrante ou preventiva, aqui, ó, quer dizer, se de fato estava tudo ok com a prisão em flagrante, o juiz ele pode converter essa prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Gente, veja só, quais são as medidas diversas? Pode acontecer, por exemplo, não vou converter o flagrante em preventiva, vou fazer o seguinte, vou deixar o cara em casa de tornozeleira, vou fazer o seguinte, enquanto o processo está rolando, vou botar esse cara para ir assinar a cada 15 dias um papel lá no forno, desse jeito ele não sai da minha vista, nem foge. Enfim, o juiz que vai dizer ali naquele momento se ele converte a prisão preventiva, a prisão em flagrante em preventiva, ou se ele pega esse flagrante e adota uma das medidas cautelares diversas da prisão. Agora, veja só. De acordo com a decisão da segunda turma do STF, essa conversão não pode ser de ofício. O juiz, ele não tem autorização, ele não tem incumbência legal ninguém pediu para que o flagrante seja preventiva, então ele não pode fazer isso de ofício, não. Afinal, minha gente, o juiz, ele julga, o juiz não acusa. É preciso que o Ministério Público faça esse pedido. Converta. Por isso que, no dia da audiência de flagrante, está aqui o juiz, está aqui o promotor, aqui o advogado junto com o réu, com a pessoa que está cesseada de liberdade, né? O promotor está aqui justamente para dizer, olha, doutor, prenda, converta. E o advogado está aqui para dizer, olha, converta não, deixa o homem solto. Tudo bem? Ou, pessoal, se for o caso, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Agora, eu trouxe para vocês 2 questões CESP. Entenda, professora, acabou. Pessoal, a título de prova para a Polícia Penal, para agente de Polícia Civil, para PRF, é isso. É um artigo pequeno, está lá no 310. A gente só precisa ter uma noção do seguinte. Às vezes a gente estuda para a polícia e tem uma mentalidade de que, é para se acabar esse negócio de de custódia. Eu quero que bandido morra, tocado fogo, vá direto, abra-se o inferno e ele cai dentro. Cara, se você pensa assim, é uma questão do seu pensamento. O que eu preciso que você entenda é que na hora da prova, você tem que lembrar se a prisão foi mediante uma violência ilegal, se ela foi sob uma coação que não tem respaldo em lei, a pessoa deve ser solta. Guarde sua opinião no seu coração. Um dia quando você for exercer sua profissão, se for o caso, você externa ela. Para acertar na prova, e minha preocupação é que você acerte na prova, eu preciso que você entenda, decore e assinale tal qual está sendo dito no artigo 310. Tá certo? Eu sou extremamente a favor da audiência de custódia. Eu acho que ela dignifica a gente enquanto ser humano, enquanto operador do processo penal. Minha opinião cai na prova? Não. O que cai na prova é o artigo 310. Diga a mesma coisa para você, tá certo? Então, tenha cuidado com sua opinião pessoal na hora que você estiver marcando a alternativa lá no dia da sua prova. Mas vamos lá? Vamos responder comigo essas questões CESP 2019? Pessoal, na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Walter, uma pessoa qualquer, poderá contar com a assistência do defensor público, que acompanhará o ato na presença do juiz, do promotor de justiça, do secretário de audiência e dos policiais que promoveram a prisão. Certo ou errado? É errado, pessoal. A gente viu lá no 310 que quem está na audiência é a pessoa, né, que cometeu o crime. A gente vai ter o advogado, o defensor público, o Ministério Público e o juiz. Gente, se eu tô lá para verificar se a pessoa foi torturada, como é que eu coloco os 2 policiais que fizeram a prisão? Como é que eu coloco os caras que bateram, os cara que fizeram a tortura e o torturado num canto só? Não faz o mínimo sentido. Então, vamos nos atentar ao artigo 310. Poxa vida, minha gente, é um artigo só. Vamos lá. Na audiência de custódia, ao entrevistar Walter, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com finalidade de produzir provas sobre os fatos objetos do auto de prisão em flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o autuado passou antes da apresentação da audiência, questionando sobre a ocorrência de torturas e maus-tratos. Pessoal, tá correto. Veja só. Na audiência de custódia, a gente não está lá para fazer prova. O advogado não está lá para fazer prova. O promotor também não está lá para fazer prova. O juiz ele não quer saber se foi legítima defesa, se como foi, quem é que estava lá, a situação. Não, o juiz ele não quer saber sobre o crime. A audiência de custódia, o juiz quer saber sobre a prisão. A audiência de custódia não é sobre o crime, não é sobre o processo.
é sobre a regularidade da prisão. O juiz ele vai querer saber se o cara foi tratado sem violência extrema, quer saber se durante a condução dele ele foi ofendido, quer saber se deram a ele o direito de ele ficar calado, quer saber se ele foi ouvido na delegacia, quer saber se ele recebeu a nota de culpa. O juiz não quer saber quem que estava lá, quantas testemunhas, se você bateu, se você não bateu, e cadê a arma, e cadê não sei o quê, e diga onde está o dinheiro. Nada disso. A audiência de custódia, ela é sobre a regularidade da prisão. Entendido? Pessoal, era isso. A audiência de custódia é um assunto extremamente rico, tem muita jurisprudência. Espero que vocês depois, basta se você der um Google e você colocar assim, ó, jurisprudência sobre a audiência de custódia, você vai se encher de um monte de julgado extremamente importante. Essa aula não é um momento para isso, a gente está num curso preparatório de cursinho, mas caso você queira aprofundar ainda mais, cara, tô dizendo, vale a pena, porque é muito provável que caia alguma jurisprudência ou outra que não está aqui, tá certo? Um abraço, um beijo, qualquer dúvida, pode falar com a gente, ó. Ops. Eita. Enfim, pessoal, sigam o professor Everton Mota no Instagram. Sigam também o Instagram do CPEM. E também, pessoal, esse aqui é o nosso canal no YouTube. Eita, fazer o segundo do YouTube. Enfim, tá certo? Aguardo vocês para mais aulas sobre processo penal. É muito provável que as nossas próximas aulas sejam sobre prisão preventiva e prisão temporária. Aí sim, vou colocar mais questões sobre a audiência de custódia, um pouquinho mais de jurisprudência também sobre a audiência de custódia, e a gente vai seguir a vida com essas prisões que faltam para encerrar o seu edital para a Polícia Civil, PRF e Polícia Penal. Um beijo, viu?